Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Elisângela, eu sou coordenadora pedagógica de UEMEI, localizada na André de Itaquera. E eu vou apresentar um recorte da minha dissertação de mestrado, que é intitulado Coordenador Pedagógico como Agente de Mudanças na Prática Docente. Mas o tema que eu trago é a resistência como instrumento de trabalho do coordenador pedagógico. A minha orientadora é a professora Emília Cipriano, maravilhosa. E por que eu trouxe esse recorte, na dissertação? Porque esse tema, a resistência como instrumento do coordenador pedagógico, foi o que mais se destacou na minha dissertação. Tá? Bom, como nasce a pesquisa? A pesquisa nasce de uma inquietação minha, ao longo da minha trajetória enquanto coordenadora pedagógica e também enquanto professora, eu ouvia muito discurso do tipo assim, eu não vou mudar porque eu já faço isso, dá certo, não vou mudar porque a coordenadora está pedindo, ou porque a Secretaria Municipal de Educação assim o quer. E eu entendi essas falas como falta de compromisso e profissionalismo. Quando eu me tornei CP, essas falas continuaram e me angustiavam muito, Então eu falei, eu quero pesquisar como que esse coordenador pedagógico, o que ele tem que fazer, como ele tem que ser, para conseguir mudanças significativas na prática do professor. E por que mudar, Por que eu acho que a gente precisa mudar ainda a nossa prática? Existem muitas práticas exitosas na Prefeitura de São Paulo, mas a gente precisa avançar algumas delas, principalmente no que se refere à educação infantil. Por que eu percebi que há necessidade de mudança? Porque o discurso ainda está muito distante das ações, Como diz o Novo, a gente tem uma valorização do discurso e um empobrecimento das práticas. E também porque há muita falta de clareza das concepções. Essa falta de clareza, ela impede, dificulta para que as mudanças significativas ocorram na prática do professor, E também por conta da nossa lacuna na formação inicial. A nossa formação inicial, ela não dá conta. Nós fomos educados e ensinados com uma perspectiva muito transmissiva, Então a gente precisa avançar nessas práticas. E uma frase que contribuiu muito para as minhas reflexões foi a frase do Francisco Ibernon, quando ele fala assim: quem não se dispõe a mudar não transforma a prática. E quem acha que já faz tudo certo não questiona as próprias ações. Então a gente precisa questionar as nossas práticas para que a gente avance. Se nós queremos progresso com as nossas crianças, então a gente precisa avançar, refletir e mudar algumas práticas. Bom, o campo de pesquisas foram 3 escolas municipais de educação infantil e um SEI, Todos eles localizados na Zona Leste de São Paulo, um na André de Itaquera, um na André da Penha, um na André de Guaianazes e um na André de São Miguel. Os sujeitos da pesquisa foram 4 coordenadoras pedagógicas e 4 professoras, e um dos critérios que nós utilizamos foi que essas coordenadoras tivessem trabalhado em algum momento, em algum ano, com a professora entrevistada. Os objetivos desse artigo, foram explicitar os sentimentos em relação às propostas de mudança no cotidiano da unidade educacional e também os desafios que os coordenadores pedagógicos enfrentam nessa ação. E analisar as ações que o coordenador pedagógico desenvolve em seus processos formativos, possibilitando ser um agente de mudança na prática docente. Os procedimentos metodológicos utilizados para a gente conseguir colher dados, foram a análise documental e as entrevistas com as coordenadoras pedagógicas. A análise documental, nós utilizamos vários documentos, tanto das professoras quanto das coordenadoras. Então, o projeto político-pedagógico, as pautas formativas, os portfólios, as pautas das reuniões, do PEA, do Projeto Especial de Ação. Então, tudo que era de documentação pedagógica, tanto das coordenadoras quanto das professoras, a gente também colheu aí informações.
A mudança é um processo muito complexo, né? Por quê? E é difícil a gente conseguir as mudanças na educação. Porque nas nossas práticas, elas estão contidas crenças, valores, né? Muitas vezes tidos como enraizados. E também como verdades absolutas. Então, conseguir essas mudanças na prática do professorado não é uma tarefa fácil. Mas também, se a gente conseguir, né, a gente pode conseguir essas mudanças através de motivação, do diálogo, do compartilhamento de pontos de vista, de revisão de concepções, persistência e convencimento. Então, por isso que é muito importante ter um agente de mudança, né, que estimule essa prática reflexiva para que a gente consiga novas condutas na prática do professor. Quando questionado, né, quando as professoras foram questionadas o que mais dificulta, né, a sua ação enquanto coordenadora pedagógica, as coordenadoras disseram que são as resistências, né? Então, as resistências foram consideradas como as maiores dificuldades na ação do coordenador pedagógico. Então, eu trago aqui o conceito de resistência. O que é resistência? A resistência é um mecanismo de defesa regulador que representa a ação do organismo à mudança, a fim de manter a estrutura do eu. E essa defesa representa uma oposição a toda mudança. Então, quando a gente se vê numa situação de mudança, essas resistências elas vão aparecer, porque faz parte do nosso eu, né? É uma defesa que a gente tem ali para manter o nosso eu. E diante das propostas de mudanças que as coordenadoras tiveram na sua prática, muitos sentimentos eles acabam vindo à tona, né? E nas entrevistas, inclusive a gente viu muitas coordenadoras, quando relatavam as suas experiências, as suas dificuldades, algumas até de forma muito emocionada, né? Quando relembrava os momentos que propunham aí de mudanças na prática para ressignificar e para qualificar essas práticas. Então, muitas delas se viram em situações muito desgastantes, né? Algumas até adoeceram. Por quê? Porque a mudança, ela provoca alguns sentimentos, né? Quais são eles? Frustração, medo, principalmente medo, porque quando os professores se veem diante de uma nova proposta, eles sentem medo, principalmente medo, porque ele está acostumado a fazer aquilo há muito tempo na sua prática. Aí vem uma coordenadora, um diretor falando, olha, nós precisamos mudar, nós precisamos qualificar. Então é como se você tivesse tirado o chão daquele professor, né? Então a primeira resistência que vem, o primeiro sentimento é o medo. Então é uma resistência caracterizada pelo medo. O medo de não saber fazer, o medo porque eu sempre fiz de um jeito, agora estão me falando que eu tenho que fazer de outro, né? Então o medo foi uma das resistências, né, que apareceu aí bastante. Um outro sentimento causado pelas propostas de mudança é a ira. A gente vai ver num relato de uma coordenadora, né, falando como que algumas professoras se comportaram diante de propostas de mudança. Submissão, sentimento de inferioridade diante da hierarquia, do coordenador, do diretor, insegurança, ansiedade, depressão, tristeza, baixa autoestima e desconfiança. Então a gente pensa, nossa, são todos esses sentimentos que afloram, né, que vêm à tona diante de propostas de mudanças? Sim, esses e muitos outros também. Mas eu trouxe só alguns para a gente ver. E aí, durante as entrevistas, as coordenadoras pedagógicas mencionaram ter vivenciado nessa função e em vários momentos, situações extremamente desgastantes e conflituosas com o corpo docente. E Placo, ela fala, né, que esse confronto com a mudança, ele realmente não é algo tranquilo e ele não ocorre sem resistências. Então a gente percebe que as resistências, elas sempre vão fazer parte do cotidiano do coordenador pedagógico. Na verdade, elas são o instrumento de trabalho do coordenador.
trago uma frase aqui da Elza Garrido que ela fala: mudar práticas pedagógicas é uma tarefa bastante complexa, pois significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo nossas ações e atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e profissional. Por isso que a gente tem esses sentimentos, porque muda a nossa identidade pessoal e profissional. Por isso que não é uma tarefa fácil e tranquila de fazer. Aqui eu trago um relato de uma coordenadora pedagógica que ela fala assim: tive grandes desafios. Eu trabalhei com um grupo, inicialmente, muito resistente. Eu tinha professores da EMEF que acumulavam na EMEF e na EMEI. Eles tinham uma ideia clara de que a EMEI era preparatória para o primeiro ano. Elas queriam trabalhar as competências da alfabetização aqui. Elas tinham isso. Algumas tinham um discurso que aqui era espaço para descansar. E lá na EMEF, elas iam trabalhar. Então, foram várias situações, vários conflitos, o uso do mimeógrafo, questões mesmo de trabalho, preparação para a primeira série. Nesse relato, a gente vê que realmente precisava haver mudança nessas práticas, né? A educação infantil não é um espaço preparatório para o ensino fundamental. Então, o que tem aí? Uma falta de clareza. Então, a coordenadora estava trabalhando para que essas mudanças acontecessem dentro da escola. Então, ela enfrentou vários conflitos e enfrentamentos com esse grupo, né? A outra, a CP Tatiana, ela fala assim: a gente enfrenta resistência. A gente enfrenta grosserias. Isso abala um pouco a gente. Você espera do comportamento do professor aquilo que você foi como professora. E você percebe que não é bem assim. Cada um tem o seu jeito de lidar. Você vai lidar com um professor que durante a formação vai ficar olhando para a parede. Foi o que eu tive, né? Professor que ficava olhando para a parede e falava que verbalizaria só quando quisesse. No começo eu saí chorando várias vezes da formação. E os questionamentos que muitas vezes a gente nem está pronto para receber. Não temos respostas para dar, porque a gente entra sem informação nenhuma também, né? Essa CP, ela fez esse relato de forma muito emocionada. Claro que com o amadurecimento, que com o tempo, ela percebeu que esses enfrentamentos iam fazer parte, né? Fizeram parte e ajudaram ela a crescer na sua ação enquanto coordenadora. Mas choca, né? E aqui eu trago um relato de uma professora, que ela fala assim: no primeiro momento a gente não quer, não aceita, porque a gente está tão acomodado no nosso mundinho, cômodo ali, e se mudar alguma coisa, vai trazer trabalho, vai trazer algum tipo de sacrifício. Então, no primeiro momento, você não aceita. Mas depois, você para e analisa e fala assim: não, se eu quero melhorar, se eu quero fazer um trabalho melhor, eu tenho que compartilhar e ajudar. Então, a gente percebeu que ficou muito claro que quando as coordenadoras se veem, né, quando as professoras se veem diante de propostas de mudanças, a reação é essa. Eu não quero, eu acho que não precisa, do jeito que eu faço tá bom, né? E aí é muito importante ter um agente de mudança para contornar essas situações e ajudar mesmo que essas mudanças elas aconteçam de fato. Nós percebemos então que as resistências apontadas nos discursos das entrevistadas são o instrumento de trabalho do coordenador pedagógico, pois sendo ele um agente de mudança na prática docente, essas resistências elas sempre vão aparecer no seu ofício, na sua ação, né, no seu dia a dia. E também elas dão pistas de como esses professores estão pensando, né? Para ajudar os professores a avançarem em suas práticas, o coordenador pedagógico, o formador, ele precisa se utilizar de várias estratégias formativas para conseguir desestabilizar esses conceitos, essas maneiras de pensar, para fazer com que as ações dos educandos, né, as práticas das professoras repercutam nas ações dos educandos de forma qualificada. Uma das coisas também que a gente percebeu que é integrar os conhecimentos teóricos e práticos é fundamental. E quando isso não ocorre, a formação ela não ressignifica saberes e as mudanças não ocorrem efetivamente.
Muitas coordenadoras falaram que erraram muito no seu processo porque acabavam trazendo muito só a teoria, né? Então elas perceberam que para conseguir essas mudanças significativas na prática do professor, teria que ter uma integração da teoria com a prática. Só a teoria não dá conta, só a teoria não faz mudança. Então tem que ter uma integração teoria e prática. E uma outra coisa também que foi muito evidente na pesquisa são as relações interpessoais. As relações interpessoais, elas podem dificultar ou facilitar os processos de mudança dentro da escola. E para encerrar, eu termino com essa frase, né, que é a seguinte: mudanças de mentalidades não se decretam, são amadurecidas num processo paciente e frágil, exigindo reforço, suporte, atenção e tempo. Aqui eu trouxe algumas referências, mas não dá para falar.